Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui aguardando um pessoal chegar, porque esta já é a terceira vez que a gente tenta fazer essa live. Infelizmente, a gente acaba sendo pego por surpresa, por conta. São problemas técnicos, né? Você me ouve bem, Guilherme? Agora só tem você e aí já é o meu retorno de som. A gente é pego de surpresa com essas coisas e é muito engraçado, assim, quando na primeira vez eu disse que alguns perfis aqui no Instagram, eles possuem engajamento menor, eles possuem alcance menor, também está relacionado com o tipo de conteúdo que esses pesquisadores produzem. Eu, por exemplo, eu fiz um Reels, fiz um TikTok, né, com uma dancinha que é uma trend. Geralmente a trend, elas acabam, como é que eu posso dizer, viralizando. E se você vai no meu TikTok, tem uma trend minha lá fazendo a dancinha do Bumbum Tantan. E a gente e só tem 150 visualizações, sabe? Então é um problema. Se a gente falar hoje em dia, falar de vacina, e a minha pesquisa, por exemplo, é uma pesquisa que fala sobre educação das relações étnico-raciais, então a todo momento tem que usar hashtags como raça, racismo, racismo estrutural, racismo epistêmico. Então a gente acaba tentando aí usar esse tipo de palavra para não entrar, para vocês terem noção, tem um termo chamado shadow ban. Tem muita coisa aqui para trabalhar nas redes que precisa saber. E aí, perfis como o nosso acaba sendo prejudicados, né? Eu comecei aqui na primeira live com 12 pessoas assistindo, por conta dos problemas. Fomos lá para o Bora Fazer Ciência, foram 10 e agora só tem 6, né? Porque naturalmente as pessoas acabam desistindo. Eu tinha feito uma programação totalmente diferente, como vocês imaginavam, né? Então eu vou ter que agora aqui trabalhar aqui com outro lance. Eu vou chamar um convidado, se a Débora e a Gi me permitem, eu vou começar pelo Antônio, porque ele se apresenta, a gente conversa um pouquinho, aí eu vou rotacionando, tudo bem? É um problemaço, assim, esse podcast novo chamado Toró de Ideias, que é eu, Física Preta, Sem Ciências, e o Matheus Caricati, e a gente, por exemplo, não está conseguindo programar post. Então, pessoal, quem está chegando aqui, procure conhecer o Toró de Ideias e nos siga. Estamos vendo se é esse o problema. Fala, Antônio! Muito E aí, obrigado pela Caio, presença. tudo bem? Desculpas pelo ocorrido, né? A ideia era que houvesse ligações triplas, cada um faz ligações triplas, mas acabou que eu vou ter que fazer aqui uma ligação simples e a gente vai conversando e depois a gente faz aí uma substituição nucleofílica, a gente vai fazendo os rolês aí. Ótimo, o Instagram tem esses problemas, né? As redes sociais, como todos, estão tendo esses problemas. Você estava comentando, bom, primeiro, né? Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Boa Antônio, noite. eu sou do Me Explica Ciência, sou químico industrial, assim como a Débora. Quando ela falou, eu vi, nossa, tem pouco químico industrial, é muito bom ouvir quando alguém fala que é químico industrial também. Então, atualmente participo do Me Explica Ciência, né? Que é uma página de divulgação científica. Eu e mais 6 amigos e amigas também. E a gente faz divulgação científica. A gente começou com o intuito de meio que alfabetizar cientificamente as pessoas, porque, como o Caio falou, na CPI atualmente a gente vê a pandemia também, a gente vê como que as pessoas não sabem o que é uma metodologia científica, que a ciência é método, e não sabem como isso funciona. Então, alfabetizar as pessoas cientificamente foi o início do projeto, né, que a gente começou também no meio da pandemia, e atualmente eu trabalho num laboratório de análises ambientais. Eu chefio um laboratório de análises ambientais aqui no meu estado, né, no Espírito Santo.
E sobre essas redes, das redes sociais, é muito complicado. Para a gente ainda que é novo, principalmente o nosso Instagram começou em agosto do ano passado, né? Então, até troco muita ideia com o Caio, perguntei para ele como fazia a coisa para o YouTube, para postar no YouTube, porque eu ainda não sei ainda como que funciona essas coisas, das lives e tudo. É muito complicado. Eu acho que as pessoas não têm noção quão complicado é trabalhar com redes sociais. Não, e por isso, quando eu conheço um perfil novo, eu já falo um monte de dicas para as pessoas, assim, faz assado, porque o tanto que eu apanhei, sabe, já que eu posso ajudar alguém, por que não, né? Antônio, eu tinha programado, olha só, era para estar todo mundo junto. Quem tá acompanhando há pouco tempo, às vezes não entende por que eu falo assim, Caio Fayad, um químico nas letras. Eu ia ler um poema, eu vou ler o poema, né? Porque eu acho que tem um pouco a ver com a nossa discussão aqui. Mas era para estar todo mundo junto, né? Aquela coisa lá. Então eu vou ler o poema, porque para as pessoas também entenderem um pouco de quem é o Caio Fayad, um químico nas letras. E o poema que eu escolhi é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Confidência do Itabirano. Você conhece esse poema específico? Não, Caio. Esse poema é de um livro chamado Sentimento do Mundo, e eu também, assim, eu conheci porque caía no vestibular, vou ser bem sincero. Aí eu já era formado em Química, esse poema aqui, né? E eu tô louco para fazer um vídeo com esse poema, só que assim, tem o outro lado, né, que tem essas questões técnicas na divulgação científica, mas tem também a nossa cobrança por um roteiro, né? Não pode ter falhas, não pode não sei o quê. E aí, como eu fiz letras, eu fico assim muito receoso, né, de falar alguma bobagem e tal, e nunca sai, Mas eu vou ler, pelo menos ler, a gente lê. Então, o poema é Confidência de um Tabirano, Carlos Drummond de Andrade. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas De Tabira trouxe prendas diversas, que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro, Alfredo Durval. Este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Eu amo esse poema, peço desculpas aí pela leitura, pela falha na leitura. E sabe, vou contar uma curiosidade sobre esse poema. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho de literatura, ele tem uma frase, assim, um verso, né, que é esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Quando o Carlos Drummond ele fez a antologia desse poema, ele retirou esse verso, né? Então, o meu trabalho foi todo pensando a questão melancólica do poema, de um funcionário público que vem de uma cidade que extrai ferro, e ele é farmacêutico, não sei se você sabe. O Drummond ele é formado em farmácia, então ele entende de química, ele entende de transformação, e ele entende que o ferro é um dos componentes do aço. E é curioso a gente pensar que um país pouco industrializado, e não é de hoje, né? E ele retira esse verso, né? Porque será que na década de 30, quando esse poema foi composto, ele, funcionário público, entendendo de todo o processo desse Brasil, o ferro se tornou aço? E aí eu falei assim, vou ler esse poema, porque para mim isso tem um pouco a ver com o tema de química industrial, tem a ver um pouco desse tema. Olha o salto mortal carpado que eu dei, né? Esse foi o poema que você citou na live ontem, que você fez, acho que 8 páginas quando você... Isso, foi esse mesmo. Sim. Foi esse mesmo. E assim, por que eu decidi começar com químicos industriais e como engenheira química? O meu perfil aqui, a maioria das pessoas que me seguem são professores. E eles costumam perguntar assim, Caio, eu fiz licenciatura, eu quero fazer um bacharelado.
E aí eles começam a me perguntar. E assim, a gente, embora tá lá bem grandão, né, dia do químico, mas na verdade o CRQ ele coloca que os profissionais de química são muitos, são muitas denominações. A gente poderia ficar aqui 30 minutos só falando, porque tem vários cursos da área de química que nem química no nome tem, né? E aí eu falei assim, eu conheço dois químicos industriais, conheço uma química industrial, conheço uma engenheira química, vamos conversar. Então, por isso que eu queria começar com essa pergunta, assim, qual qual é a grande diferença entre química industrial para um curso de química tradicional, assim? Como é que você diferencia Então, esse processo? falando da grade, Caio, eu sou do Espírito Santo, né? Então, aqui no Espírito Santo, a gente tem a Federal do Espírito Santo, que é a UFES, e a gente só tem essa federal, a gente não tem nenhuma estadual, né? Pública, eu digo, né? E a gente tem os institutos federais. Eu sou formado no Instituto Federal do Espírito Santo. O Instituto Federal do Espírito Santo é o único que tem química industrial aqui no estado. E a UFES, que é a federal aqui do estado, oferece química bacharel e engenharia química, né? Falando de grade curricular, o bacharel em química não tem diversas matérias que a gente tem. E a gente não tem diversas matérias que eles têm. Nessas matérias, a industrial, a gente tem algumas matérias focadas em processamento, processos, né, industriais. A gente tem matérias de processos industriais, operações unitárias, que a galera da engenharia tem também. A gente também tem fenômenos de transporte, que não, por exemplo, não vi no curso de Química Bacharel. Então, a gente tem essas diferenças. O que foi me dito quando eu entrei lá, né? Falaram assim, o Foi químico... falado que químico industrial, ele é o rico. Não, não. O químico industrial é o sofredor, falaram. Falaram por quê? Porque o químico industrial ele ficava no meio da engenharia e da química, química bacharelado. E falava que a gente sofria exatamente por isso. Porque que a gente que ficava lá na indústria, enquanto o engenheiro ficava lá, né? Aí a Giovana do Bora Fazer Ciência, me diga você, não sei. Que o engenheiro fica lá sentado, projetando, e a gente fica lá, dentro da indústria, no calor, dentro do reator, lá mexendo e tudo. Então, quando eu entrei, me falaram isso. Falaram, olha, o químico industrial é o cara que fica entre o químico bacharel e engenharia química, né? Mas então, é um curso que eu gostei bastante, sabe? Tipo, eu pensava que eu não ia gostar no início, porque eu gosto muito da área ambiental, e eu Uhum. pensava que eu não ia curtir muito, mas foi um curso que me surpreendeu. E a parte de sofrer é verdade, tá? Então, eu fiz química ambiental lá na época de 2005, por aí. Então a gente tinha a crença que ia ter muito emprego, assim, pro pessoal da área ambiental, né? Mas aí, às vezes, não foi muita verdade por aí, porque era um curso novo, e aí o pessoal fica meio assim com um curso novo, sabe? Enfim. E houve essa promessa, assim, os professores brincavam que ia ter bastante emprego para um químico industrial. E eu penso isso porque, de forma. Primeiro, eu nunca quis trabalhar em indústria, tá, gente? Até. Porque onde eu fiz faculdade tinha muita indústria de cana e fede muito. E eu não trabalho aqui nem ferrando. Nem ferrando. Indústria de açúcar e álcool, eu tô. Ó, um outro curso da área de química, açúcar e álcool, né? E eu não trabalho nesse lugar nem ferrando. Né? E aí eu sempre quis ser professor, mas enfim. Como é que era assim os professores, a relação entre o que os professores projetavam para vocês, alunos, na época? Então, eles projetavam muito emprego, né? A gente entra naquela esperança já de muito emprego. Mas como aqui o Espírito Santo, ele é um estado muito pequeno, né? Uhum. E então, tipo assim, as oportunidades de emprego, tipo, em grandes indústrias são pequenas, porque a gente tem, por exemplo, aqui tem poucas indústrias de tamanhos nacionais, né? Mas a gente tem muita empresa pequena que fornece, né, serviço para essas empresas. O Espírito Santo é muito forte na área ambiental. E é uma área que eu curto. Então, meio que deu certo. Só que, tipo assim, eu, assim como você, eu não queria estar na indústria. Eu tô querendo voltar para pesquisa, entendeu? Eu tive muita sorte, a verdade é essa. Para eu estar
hoje empregado da forma que eu tô, chefiando um laboratório, me formando recentemente, eu tive sorte, muita sorte. Calhou no meu estágio, a minha chefe ser contratada por uma empresa super top e ficar, tipo assim, meio que a vaga para mim sobrando ali. E eu tive muita sorte também porque eu tinha um mestrado que eu queria e tinha passado também. Então, eu tive os dois mundos ideais ali que as pessoas querem, né? Então, eu tive muita Gente, ó, sorte. foi muito tempo de conversa entre eu e o Antônio sobre isso, assim. Como tomar essa decisão, né? Nossa. E ainda e olha que legal, eu ainda escolhi uma área de pesquisa que ela é muito interdisciplinar, porque é uma coisa que eu curto muito, que é uma área de materiais, né? Então a gente tem muita coisa de física, engenharia dos materiais, ciência dos materiais, tem química também, e é uma coisa super legal. Uhum. E aí, eu trouxe, obviamente, você também pela formação, mas também pelo fato de desenvolver pesquisa, desculpa, divulgação científica, como explica a ciência junto com uma galera. E aí, gente, é uma ignorância minha que eu já falei para vocês e eu vou repetir todas as lives assim, toda vez que eu vejo. Na verdade, isso já vem. Vou contar um caos. Estávamos conversando e aí um cara falou assim: ah, porque a gente fica fazendo destilação no laboratório, a gente pega lá alguns ml para fazer destilar. Tu tem noção como é uma destilação numa indústria? Aí Entendi. aquilo me arregalou, assim, né? Porque, de fato, a indústria trabalha com proporções, né? Com volume de material muito maior, né? Uhum. E às vezes, quando eu vejo, assim, vídeos de divulgação científica, eu vejo muito mais no âmbito da escala do laboratório. E aí eu não sei, assim, eu tô viajando, não tem nenhum tipo de perfil que as pessoas façam, pelo menos que divulguem algo. Porque, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado, que eu trabalhei com hiperconjugação, que eu trabalhei com cálculo molecular, isso não é para a indústria, isso é uma pesquisa de base, entendeu? E às vezes eu vejo uma pessoa divulgando isso na internet, divulgando esse tipo de pesquisa. Aí eu fiquei sempre na pergunta assim, como é que tá esse tipo de pesquisa que tem um lance científico, tecnológico, que trabalha com uma escala maior do que a laboratorial? Como é que você vê aí? A gente do Me Explica Ciência, a gente segue umas 3 ou 4 páginas que faz esse tipo de divulgação científica. Agora, eu não me recordo do nome. Uma eu sei que é FF Eng Química, alguma coisa assim, e tem mais outras 3 que fazem divulgação em relação à engenharia química, e fala sobre a indústria, fala sobre alguns processos, e essa parada aí, Caio, é muito real. É muito real mesmo. Tipo, se eu não tivesse as matérias que eu tive na grade de Química Industrial, que é de processos industriais e tudo, eu não conseguiria ter essa dimensão de como funciona a transformação em grande escala. Porque, assim, é realmente o que você falou. A gente vê lá na própria faculdade, eu ainda, tipo assim, a minha grade de professores, teve muita gente que não participou da indústria. Então, até os exemplos que eles davam para apresentar, por exemplo, as matérias bases de análise e tudo, eram exemplos micro. Então, eu nunca tive noção de quão grande assim, é a transformação, né? Quando a gente vai analisar. Mas eu tenho um caso bem específico que serve para esse exemplo. Eu trabalho num laboratório que faz uma análise chamada análise granulométrica, que tem a ver com as peneiras, né? Com o tamanho das peneiras e ver quais são os tamanhos dos grãos que passam por cada peneira. E aí, quando a gente faz essa análise, ela é feita numa coluna que tem mais ou menos 1/2 metro. Ela não é tão grande, né? E aí eu coloco ali cerca de 50 gramas e vou fazer aquela análise. Eu tive presencialmente em uma das indústrias que tem aqui no estado e eu vi a análise granulométrica dessa indústria. E são tipo assim, silos de mais de 20 metros assim, de altura, sabe? E aí tem um fluxo absurdo de toneladas de minério entrando ali e pum, 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 pum. E eu, caraca, eu faço isso em 50 centímetros. Muito, muito absurdo. E eu reclamo fazendo essa pequenininha, imagina essa grandona, como é que
De carro. Pois é. Antônio, eu vou. Você vai me. Porque assim, agora eu tô com a minha cabeça assim, gente. Agora tem mais duas pessoas no tempo. Mas antes de encerrar, eu vou ler um comentário da Ellen e da Marina do Quimigo, que elas colocaram assim: soube que não queria ser bacharel quando fiz a disciplina Operações Unitárias no curso técnico. Que é outro terror, operações unitárias, né? OP, operações unitárias é um terror. É, mas até que eu passei bem, mas é um terror porque envolve muito cálculo. Tipo assim, eu não gosto tanto dessa parte de calcular, né? Essa parte mais da engenharia, de usar cálculo, essas coisas. Então, para mim, foi um terror por causa disso, porque envolvia os processos e fazer o cálculo desses processos. Então, realmente, eu sofri. Eu larguei o técnico antes de fazer essa matéria, porque se eu tivesse feito, não ia rolar, não. Olha, o meu caso, assim, se eu tivesse feito técnico em química, eu já teria previsto o tão desastrado que eu era, e aí eu não teria feito. Teria ido para física, matemática, outra coisa. Mas você ainda foi, cara. Você ainda foi. Pro quê? Para letras. Depois ainda você fez Ah, letras sim, ainda. assim. Mas já fui já velhinho, já, né? Já tô. Enfim. Isso é Ah, um papo para outra história. Antônio, muito obrigado. Eu vou valeu, trazer a Caio. Débora agora, beleza? Valeu, galera. Até mais. Muito bom estar aqui de novo, Caio. Valeu, gente. Eu que agradeço e peço desculpas aí por esse problema do Instagram. Eu vou mandar um e-mail lá pro Zuckerberg. Pode deixar. Isso. Valeu, gente. Agora deixa eu ver se eu consigo convidar. Acho que você vai precisar sair primeiro. Aí, valeu, Antônio. Agora eu vou ver se eu consigo convidar a Débora. Eu espero, tá, gente, que não tenha. Sabe aquele problema? Já que saiu um, não pode entrar mais nenhum. Eu espero que não tenha esse problema, que hoje nós estamos sendo surpreendidos. Gi, você espera aí com a gente, né? Põe uns comentários aí, a gente vai conversando e bora lá. Já chamei a Gi. Enquanto isso, a Débora está chegando, eu vou ler aqui um comentário, que é da Cíntia, que ela disse assim: no meu curso bacharel em biotecnologia, nós sentíamos falta exatamente disso. Nenhum dos nossos professores tinha experiência profissional no contexto industrial. Então, eles sabiam muita teoria, mas nada prático para ensinar. A Débora chegou aqui, muito obrigado, Débora. Peço desculpas novamente. Imagina, não precisa Eu vou de pedir. desculpa, não, tá tudo certo. Ai, eu fico todo envergonhado. Não, nada, menino, que isso, tá tudo certo. Débora, como o público é novo, Hum, eu peço para você se apresentar novamente. tá bom. Gente, tudo bem? Meu nome é Débora. Tem como tirar esse trenzinho aqui? Não sei se tem, mas enfim. Meu nome é Débora, eu sou pesquisadora do Senai, o Instituto de Inovação aqui no Rio de Janeiro, e eu também sou doutoranda na UFRJ, em Engenharia Química. Mas eu sou química industrial formada, e uma coisa que, assim, o pessoal não pegou esse pedacinho, mas eu gosto muito, muito, muito de Minas Gerais. Você começou falando um poema muito lindo, por sinal, e eu sou química industrial formada em Ouro Preto, né? Então, ali mesmo, na terra, que o minério rola solto, né? Então, assim, várias coisinhas foram saindo aqui e teve, por exemplo, o Antônio falou uma coisa que eu identifiquei muito, né? O que é o químico industrial? Faz a hiperconjugação, traz lá pra cá. O que é o químico industrial? Ele fica no limbo entre o bacharel e o engenheiro. Ele não sabe química o suficiente do químico e ele não tem a matemática, o embasamento matemático todo do engenheiro. Então, a gente fica meio que naquele negócio, sabe? É difícil de procurar, por exemplo, um concurso público que especifique química industrial, entendeu? Sempre a gente está no áreas afins, sabe? É difícil você achar um negócio assim. Assim, não sei se o Antônio, não sei se dá para ele falar aqui, se ele teve a mesma impressão que eu. Mas é mais ou menos assim, entendeu? Então. E às vezes tem um problema, né, Débora? Quando tem um concurso, que eu sou química ambiental, acho que você sofre do mesmo mal.
às vezes, tipo, é específico para químico e tu tem que torcer para a pessoa, tipo assim, fingir que não viu ambiental ou compreender do que se trata a questão, né? É Exato. um problema o negócio de concurso. Não, e uma coisa que eu quero deixar bem claro, assim, quando a pessoa fala, eu não sei vocês, gente, olha, eu saí do ensino médio e o que eu vou fazer de faculdade? Eu gosto de matemática e gosto de química. Vamos para engenharia química, para química industrial, aí você vai indo mais ou menos naquilo que está perto de você. Quando eu tentei vestibular, eu tentei engenharia química, eu tentei química industrial, eu fui para engenharia ambiental lá na UENG, cheguei a começar o curso, né, também porque gostava de ambiental, e fui para engenharia de alimentos também, na UFV, só que acabei ficando na UFOP, que era muito pertinho da minha casa, que eu sou de Minas, como eu falei, e fiquei por ali. Sabia o que era química industrial, galera? Se eu falar pra vocês que eu sabia, vai ser a maior mentira do universo. Não sabia, não. Fui descobrir lá. Entendeu? E cheguei lá e descobri que nem química eu sabia. Porque a química que ensina no ensino médio é diferente, entendeu? Então, assim, tanto que eu adorava química orgânica na escola. Exato, eu ia falar disso. Cara, todo mundo adora. Eu tinha um professor, Rafael. Tem gente que às vezes, aqui ó, eu vi aqui meu irmão, o Alisson que estudou comigo, que ele fazia um negocinho assim, que ele falava, né, como que a gente decora as nomenclaturas, né? Então ele fazia até uma dancinha e tudo, e eu achava aquilo ótimo. Gente, eu cheguei lá na faculdade, o que é nomenclatura, velho? Tipo assim, azar, dane-se nomenclatura, né? Então, assim, você percebe muitas coisas. Só para não deixar esqueci o nome dela, Mani, sem responder a pergunta dela, eu não me senti preparada não, tá, gente? Inclusive, assim, saí da universidade falando assim, meu Deus, vou voltar para outra universidade, porque não fiz errado. Não tô pronta. Não me sentia pronta para pegar nada de projeto. Se alguém me desse algum negócio, eu ia falar assim, meu Deus, me tira daqui, sabe? Porque eu não me sentia preparada. A universidade hoje, ela, inclusive, algumas coisas precisam ser um pouquinho melhoradas. Às vezes você é muito bom para fazer uma prova, mas se você pergunta um negocinho diferente, você é bom para fazer um exercício, mas você não é bom para projetar. E não é porque você não é bom, você não é treinado para isso. Você é treinado para passar na prova. Então, muitas coisas dessas, assim, existe um livro que eu gostaria de falar para vocês, quem puder, tiver a oportunidade de ler em algum momento, que pudesse ler, né, que é do Feynman, né, ele é um físico muito famoso, não sei se vocês conhecem, mas, assim, é um livro incrível, gente, é tipo uma biografia, mas é muito engraçado, e ele fala que a experiência que ele teve aqui no Brasil, ele é vencedor de Nobel, a experiência que ele teve no Brasil foi, assim, foi surpreendente porque ele estava numa sala, tipo no IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, né, que é um lugar top, e as pessoas não sabiam, por exemplo, calcular não sei o que da vazão, de não sei o que lá, do fluido supercrítico, mas a pessoa não sabia dizer como funcionava um ar-condicionado, entendeu? Porque foge um pouquinho da pergunta para botar na prática, a pessoa já travou ali, né? Sabe fazer todos os exercícios. Então, tem isso ainda. A gente também tem que aprender muito, até mesmo enquanto estamos nos graduando. Né? Não sei. E aí eu vou pegar uma fala do Antônio, de não ter professores trabalhar em indústria, a fala da Cíntia, eu vou falar a minha também, porque os químicos ambientais também sentem isso. E eu, naquela época, quando eu era menor, tinha lá 18 anos, eu culpava o professor, assim, sabe? O professor não sabe, não foi atrás e tal. Mas se a gente for perceber, depois que eu me formei, eu comecei a perceber que várias pessoas que se formaram em química comigo, por não ter emprego, foram para as outras áreas. Então, hoje é engraçado que eu percebo que a gente fala assim, o professor que dá aula na faculdade não tem experiência em indústria, mas também não tem indústria para todo mundo. E é interessante a gente pensar nessa lógica, porque o governo forma. Existem químicos, né? Agora, se você está dentro de um contexto político onde a desaceleração industrial é cada vez mais acentuada, não adianta a gente esperar que os químicos tenham experiência em indústria para depois poder fazer mestrado, doutorado e lecionar nas universidades, né?
Acho que é interessante pensar nesse aspecto maior. Você pode falar sobre isso também, tá, Débora? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Tá, Que vai. você faz parte junto com a Giovana dentro do Bora Fazer Ciência, e eu não te conhecia, né? Eu pedi pra Gi, falei, Gi, eu queria um outro químico industrial, não sei o quê, ela te indicou. Aí eu fui fuçar no seu perfil, e tu tem uma personagem, não é? Eu tô Tenho. confundindo a pessoa, é você, não é? Não, sou eu. Ela é mais bonita, né? Como é que tu teve essa Só ideia? Como é que você... Então, o que que aconteceu? Eu tava na pandemia aqui, né? Meio assim, não é que eu tava sem fazer nada, mas digamos que a gente queria fazer alguma coisa diferente, tá? E eu tava muito incomodada com algumas coisas que eu ficava vendo, entendeu? Então, a pessoa não sabia usar máscara, a pessoa não sei o que lá, saía pra não sei aonde. Então, eu tava meio incomodada com isso e não sabia muito bem como falar. Eu tenho um pouco de vergonha de me expressar, sabe? Assim, de aparecer e falar, oi, gente, tudo bom? Então eu fui passar mais vergonha ainda, né, com a Damara, né? Que foi tipo uma brincadeira que começou assim. E aí depois eu acabei tentando pegá-la pra como se fosse uma cientista que não tá nem aí pra nada, que vive numa bolha e pronto. Só que no meio da pandemia eu fui contratada e tô no final do doutorado. E aí, o que aconteceu? Eu tive que meio que abandonar a Damara, porque não dá tempo. E é aquilo que você falou, você tá numa rede que não é uma coisa assim, as pessoas podem achar que é fácil fazer um conteúdo, qualquer coisa assim, mas não é, entendeu? Existe muita responsabilidade. Eu tinha várias programações para Damara. Só que editar o vídeo é difícil, porque assim, eu faço um filtro e aí eu escrevo, aí eu faço uma brincadeirinha, igual teve uma coisa que me incomodou muito durante a pandemia, que todo mundo ficava falando de produtividade. Sabe? Cara, cagar com produtividade. Tá todo mundo num caminho muito doido que você não sabe o Surtado. que você quer fazer. Eu travei? Não, Travei? não. Não. Então, e aí você Né, tá quando eu coloco a mão aqui é porque aparece o povo e eu aceno, tá? Então aí eu faço assim. Tá bom. Aí o que que acontece? Quando eu tava naquele período, e assim, a minha cabeça a mil, eu super ansiosa, sem poder ir pro laboratório, apavorada com um monte de coisa, trabalhando também, tentando, né? Porque a gente não, assim, eu não consigo, eu tenho dificuldade de trabalhar em casa. Então, eu tava perdida. E aí eu ficava vendo o povo falando de produtividade e queria mandar todo mundo ir cagar. E a gente não pode fazer essas coisas, né? Aí eu fui e falei, e se eu pegasse uma Damara que vai julgar uma pessoa que não consegue estudar e que tem resultado e que não consegue escrever. Então eu queria trazer isso de uma forma criativa para talvez alguém se... Porque eu via que muitos amigos meus estavam na mesma, mas tem sempre um ou outro que destoa e que consegue produzir bastante e tal. E que bom pra você que você consegue, entendeu? Isso é incrível. Mas nem todo Aham. mundo é assim. Então foi nesse contexto. Infelizmente eu não dei continuidade pra Damara. Pretendo em algum momento voltar, até repensar o que ela vai dizer. Por exemplo, pra mim, seria ótimo ela entrar agora, com tudo que eu tenho visto da CPI da Covid, porque assim, Era tá isso que eu ia falar. assustador. Gente, tá assustador. Então, Ela, assim, ela ia ser amiga da Nice ou ela ia ser amiga da Luana? Da Luana Araújo? Da Nice Yamaguchi? Danice, total. Quem é Luana? Ela ia passar longe da Luana. Meu Deus, olha, meu Deus. Hoje a Luana falou tanta palavra difícil. Ela botou lá um celeuma no meio da frase. Eu falei, gente, diferente, né? Já botou aí um negocinho aqui. Então, assim, a Damara não ia saber lidar muito bem com ela, não. A Damara ia ter uma dificuldadezinha. Então, assim, tem Gente, essas. Vai, só pode para ir. quem, assim, às vezes tem pessoas que trabalham o dia inteiro, não consegue acompanhar. Só quem não tá sabendo quem é a Nice Yamaguchi, quem é a Luana Araújo, eu fiz 2 drops, né? Obviamente, que são só 2 trechinhos de como duas cientistas respondem com termos técnicos e tal. Dá uma olhadinha depois no meu perfil, que tem o drops tanto da Nice Yamaguchi ontem e o da Luana Araújo de hoje, tá? Desculpa, Débora, te interromper. Porque às vezes as pessoas não conhecem, a gente tá falando com tanta naturalidade, né? Não, e uma coisa que eu acho super interessante, porque não é a primeira CPI que a gente passa no Brasil, né? E aí, essa Aham. virou tipo Big Brother, velho. A semana que não tem, o dia que não tem, eu fico aqui, gente, o que vai rolar amanhã, né? Porque é tanta
loucura. Às vezes eu tô indo pro laboratório, eu trabalho. Então eu boto no fone aqui e fico ouvindo e falo assim, gente do céu, a pessoa tá fazendo isso mesmo? Que loucura! É muito doido. Eu acho que a gente tá vivendo um universo total paralelo. Quando eu vi ontem a Nice passando por aquela humilhação, porque pra mim, assim, ela, lógico, né? Não sei, gente, se alguém gosta da Nice, tá? Tudo bem. Mas, assim, eu acho que ali ela se submeteu a uma série de humilhações que me deu a sensação de ser uma pessoa, um robô, sabe? Porque como que você tem um currículo foda do jeito que o dela tem e ouvindo aquelas coisas e ela não pegou e falou, vocês não vão me chamar assim, não. Vocês são doidos, é? E ela aceitando aquilo. Então, pra mim, ela tava, tipo, num universo paralelo. Falando as coisas, aí alguém falava alguma coisa, ela dava uma risada. E eu que, gente, moça, seu currículo, moça, você trabalhou por isso, sabe? Então, às vezes dá uma agoniazinha, entendeu? Por isso que pra mim hoje foi bom ouvir a Luana falando, porque eu fiquei assim, bom, pelo menos alguém falou alguma coisa que não era totalmente fora do meu universo. Foi assustador ontem. E outras também, né? Não foi só ontem. Sim, sim. Também que foram meio bizarras. Às vezes as pessoas têm, que nem eu gosto sempre de falar, assim, nós somos cientistas, somos professores, mas nós não somos só isso, né? Então a gente também tem desejos, tem aspirações. E às vezes as pessoas elas podem muito bem, tipo, colocar a ciência em segundo plano por conta de outros ideais que essa pessoa projeta para a vida, né? Aham. Então, assim, é bastante complexa a questão e a gente poderia ficar aqui horas falando só sobre a Nice, porque lá no perfil da Débora Diniz, que é uma professora da UNB, que teve que sair do Brasil por conta das questões da pesquisa que ela faz sobre mulheres que abortam e tal. E você me corrige, tá, Débora, se eu estiver falando errado sobre a Débora Diniz. Não. Mas ela fez uma postagem, assim, né, que colocou uma série de perguntas, e obviamente ela, por ser uma feminista, também tiveram muitos comentários, assim, eu fui lá também, meti o bedelho, fui contra muita coisa que foram colocadas, mas porque é uma questão complexa, né? Uma mulher é cientista, mas ela também não é só isso, ela tem desejos, ela tem aspirações, há muito tempo que ela defende aquele posicionamento dela, né? Então, às vezes a pessoa não sabe, prefere por defender A, meio que esconde B, sabe? Assim, enfim, a gente ficaria aqui até... Então, aí tem uma linha só que eu queria falar. Aproveitando, né? Pode falar. A gente vai sair... Não, pode falar, com certeza. Não, a gente vai sair um pouquinho da CPI, só porque a gente hoje está falando um pouco também de divulgação científica. E eu trabalho num grupo aqui... então, eu faço doutorado em engenharia química aqui na UFRJ. Uma coisa que eu senti muita falta quando eu vim para cá é de grupos que se empenhem em colocar em prática a extensão, né, que é um dos pilares da universidade pública, tá? Então, eu sinto muita falta disso. Tem muitas universidades que são mais ativas. E aqui que você tem, por exemplo, um centro de tecnologia na UFRJ, não sei se vocês conhecem, mas assim, eu convido todo mundo a conhecer, a seguir a UFRJ e alguns grupos da UFRJ, porque tem muita coisa que a gente faz aqui, muita coisa que a gente faz em outras universidades também, e às vezes ninguém fica sabendo porque os grupos, e também porque tem várias dificuldades, né? O pesquisador, ele não é valorizado, então por que eu vou gastar minha energia para poder divulgar um negócio, sendo que eu ganho R$1.500 para quem é mestrando? Hoje em dia nem bolsa a galera tem, então a galera está querendo fazer um mestrado de qualquer jeito mesmo para poder ter uma formação. E aí, como que você vai se sentir empenhado em divulgar o trabalho científico se você não é valorizado, entendeu? Então, aqui eu senti muita falta, mas o grupo de pesquisa que eu trabalho, que é o Ingepol, eu falo assim com a boca boa danada, porque é um grupo que se empenha muito em levar o que a gente aprende da forma mais leiga possível para diversos grupos.
Então, assim, o grupo Engepol, que eu botei até aqui o link, depois se vocês puderem seguir, acho que vocês vão curtir. A gente faz divulgação científica lá no Instagram. Hoje em dia eu ajudo muito pouco, mas a gente no início trabalhava muito nisso. Inclusive, na época que a gente podia fazer visitas presenciais, nós íamos a escolas, né? Então, nós fomos em escolas, tipo, de criancinha, a gente foi em escola de ensino médio, e a gente consegue levar o que a gente sabe no linguajar do nosso público-alvo, entendeu? Então, a gente consegue ensinar para uma criança, no meu caso, né, que trabalha com reciclagem de plásticos, que você pode reciclar plásticos e que tudo bem, que plástico é do bem, ele não vai fazer mal para você, desde que você jogue ele no lugar certo. Então, tem tudo isso. A gente participou de feira de ciências, a Tainá tá aqui, a gente levava as nossas coisas. Durante a pandemia que a gente teve... É a Tainá Barbalho? Isso. Durante essa pandemia que a gente teve essa dificuldade de atuar presencialmente, o que a gente fez? Enriqueceu o nosso Instagram com várias postagens sobre engenharia de petróleo, que é da área de engenharia, né? Então, engenharia de petróleo, engenharia de polímeros, engenharia biomédica, que nosso trabalho também é esse. Então, a gente fala lá várias coisas, inclusive a parte de escalonamento que a Tainá trabalha, você estava falando, de trabalhar numa bancadinha de tantos metros, e aí você trabalhar numa escala grandona. Esse é o doutorado da Tainá, entendeu? E a gente faz isso. Aí tem uma coisa, por exemplo, que a gente fez durante a pandemia, que foi, nós percebemos que escolas públicas, tá? Escolas municipais, estaduais, estavam tendo muita dificuldade de atuar com seus alunos durante a pandemia. Por exemplo, uma turma da Escola Municipal do Rio de Janeiro, que tem 40 alunos, tinha adesão de 10 alunos no Google Classroom, que é o que eles tinham para usar. Então, o que a gente fez? Olha, a gente conhece alguns professores, e aí foi, assim, acabou ficando um pouco pontual, né? Porque a gente não conhece todo mundo, mas a gente conhecia alguns professores, preparamos alguns materiais para os professores levarem para os alunos, para tentar angariar mais, engajá-los mais, né? Porque é difícil. Você tem, vamos supor, e como é que você julga? Porque eu no ensino médio, se eu ia para a escola, obviamente, eu gostava. Mas eu tinha amigos que não gostavam, que se pudesse matava aula todo dia. E como é que você vai falar assim, ô querido, sua internet aí, ela é uma bosta e você mesmo assim vai ter que assistir essa aula. E a sua internet é uma bosta, você tem 10 irmãos aí atrás de você que você tem que tomar conta e você tem que assistir a aula. Como que você vai chamar a atenção desse aluno? Entendeu? Então a gente quis também levar, de uma certa forma, para esses professores, até para ajudar. Gente, os professores sequer foram auxiliados em como dar aulas online, entendeu? Eles não tiveram preparo disso, eles não tiveram ajuda com internet, eles não tiveram ajuda com equipamentos de negócio. Se o professor não tem um computador, e aí? Ele tem que comprar um computador, sabe? Então, assim, foi muito difícil ver tudo isso e levar numa boa e achar que é produtivo ainda por cima, né? Então, assim, eu tô falando muito, mas é porque eu queria muito falar desse grupo Engepol, que eu vou botar de novo o link aqui para vocês, se puderem seguir, porque lá é muito lindo. Eu amo esse grupo que eu trabalho. Depois você me passa no privado, porque aí que acontece? Como eu vou salvar a live, aí eu coloco o link e aí as pessoas só clicam e elas vão direto. Pode ser? Tá bom. E aí eu vou falar de outro perfil só que chama Falando Consciência, que é do meu professor, que, gente, tô fazendo publi não, tá? Não tô ganhando nada com isso, mas é porque eu gosto. E aqui, o meu professor, que é o Zé Carlos, não sei se vocês conhecem, mas enfim, ele é um cara muito bacana e ele começou a fazer uns vídeos agora que ele fala sobre a realidade da pesquisa nos dias de hoje, ainda mais nessa política maluca que a gente tá vivendo e tudo mais. Então, assim, se vocês quiserem também, eu vou botar lá. E fiquem à vontade, tá? E coloco-me à disposição também qualquer pergunta. Pode perguntar no privado, o que vocês quiserem, tá? Obrigada. Eu que agradeço, Débora. Mas não é uma publi paga, mas é publi sim, gente. A gente tá falando desses perfis porque, assim, se a gente não se juntar, se a gente não se unir e a gente não levar esses perfis para frente, não adianta, assim, né? Geralmente, e principalmente porque quem começa no Instagram, por exemplo, acha que é fácil crescer e é um trabalho gigantesco, assim, né? Então, é muito importante que a gente se une, e por isso que às vezes eu chamo esses perfis, assim, pra gente conversar. Muito obrigado, Débora, pela presença. Peço desculpas pelo problema técnico. Não tem que pedir desculpa.
E agora a gente vai com uma outra convidada que é do Bora Fazer Ciência, que é a Gi. Beijão, Débora. Beijo, gente. Eu só espero que o Instagram também não me boicote, como já me boicotou no início da live. Quem chegou agora, nós tivemos um problema que o Instagram não está me deixando fazer live com várias pessoas. Eu queria fazer uma ligação tripla e eu sou obrigado a fazer só ligações simples. Gi, está a postos? A Gi, gente, essa mulher eu não sei como ela consegue. Porque ela tá no Bora Fazer Ciência, no Gientista. Aí outro dia ela falou assim, vou fazer uma live agora. Eu fui entrar, era um outro perfil. Falei, mano, como é que ela consegue? Ai, ai. E é engenheira química, faz mestrado e tá na sociologia, né? É isso? Acertei o curso? Isso. Gi, se apresenta novamente pra galera. Oi, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui até essa hora da live. Eu sou Giovana, eu fiz na engenharia química, eu sou formada pela FRJ e tô aí um pouco aí confusa nas áreas, então eu tô na sociologia também, mas aí tô na graduação ainda. E essas coisas aí de divulgação científica, porque eu gosto muito dessa parte de tentar divulgar. Talvez, às vezes, eu goste até mais de divulgar do que fazer, e eu me questiono se eu estou na hora certa, no lugar certo. Mas é isso. Então, por exemplo, a live que a gente entrou na semana passada era do programa, então, do programa de engenharia química, né, que eu faço mestrado, Débora está terminando o doutorado lá. E é isso, né? Então, a gente tem uma pandemia que assola, a gente não consegue ir para os laboratórios, mas a ciência continua, de alguma forma, e está tentando continuar de algum jeito. E a indústria também continua e tudo mais, né? Mesmo sofrendo aí esses cortes todos e diminuir emprego e tudo mais, enfim. E aí era isso. Mas, enfim, vamos para as perguntas. Mas você sabe, Giovana, que eu também já tive essa sensação quando eu fiz o meu mestrado, assim, eu não estava muito confortável com o tema e tal. E eu falava assim, aí eu lembro que eu na graduação cantei no coral, né? E aí eu fui visitar o pessoal do meu antigo, que eu fiz o Nesp, a graduação, mestrado na Unicamp e agora doutorado na USP. Então eu estava na Unicamp e eu voltei para ver o povo da Unesp, e eu fui lá pro coral. E o meu professor de física, ele sempre cantou com a gente no coral também, e aí eu lembro que as falas dele que foi que me tocou, assim, sabe? Porque eu tava assim, olha, eu não quero saber de ciência, eu percebi que não é para mim, não sei o quê. E aí ele falou algo bem particular, bem pessoal para mim, que me fez repensar. Principalmente, né, Giovana, pensando no contexto de hoje, posso chamar só de Gi? Pode, claro, eu prefiro. Porque as pessoas não têm muita noção do que é divulgar, né? Porque às vezes ela acha que está divulgando tratamento precoce, que é divulgação científica. Então é muito importante também que nós, cientistas, que a gente domine também a divulgação e que se por acaso, nesse país que a gente está vivendo, onde a indústria não tem vaga para todo mundo, onde a academia não tem vaga para todo mundo, transformar a divulgação científica um campo de trabalho. Eu estou para lançar um livro, um e-book, já vou fazer a minha publi, né, que é justamente nesse sentido da convocação de cientistas para a divulgação. Uhum. A Gi participou, gente, de um projeto do livro da Balbúrdia. Foi muito legal, né? Eu ia falar isso, tipo, essa questão da divulgação, por exemplo, a gente está tão engatinhando nisso que antes da oficina da Balbúrdia, né, eu não sabia, aprendi com vocês, né, principalmente com você, Caio, essa questão de divulgação e comunicação científica. Para mim era sinônimo. Para mim era, a mesma coisa, mas eu já aprendi que comunicação é algo que a gente faz entre os, não necessariamente entre pares, né, da mesma área, mas entre a galera da ciência ali que está envolvida nesse trabalho, e divulgação é para o público geral. Aí eu, estou entendendo melhor. E assim a gente vai caindo dentro, descobrindo mais coisas, e é necessário ter cientistas também, além dos profissionais, né, de jornalismo, nessa área, porque, caramba, é tanta coisa que, né, esse tema aí da CPI que veio, vírus, protozoário, não sei o quê, se você não sabe, se você não tem conhecimento ali de biologia mesmo, vai ficar complicado para o jornalista chegar aí.
lançar uma Sim. manchete. Eu estava no Toró de Ideias, nessa semana, no sábado, a gente chamou o biólogo Kai e a gente falou sobre as novas variantes, né? A gente estava pegando o tema da questão dessa variante B17 alguma coisa, né? Porque são várias variantes e grupos e subgrupos que as pessoas apelidaram de variante indiana, mas não é o correto chamar de variante indiana nem brasileira, que elas têm uma determinação específica. E aí eu levei uma notícia, que a manchete era assim, gente. Vacina da Pfizer tem ação ligeiramente menor na variante indiana. Aí eu fui ler, né? Porque na minha cabeça de cientista, porque se ela é ligeiramente menor, ela foi medida. E se ela foi medida, toda medida tem um erro. Então eu quero ver se esse ligeiramente estava dentro do erro. Adivinha? Não tinha nenhum dado. Não tinha nenhum dado. Então, ela foi ligeiramente menor, só foi. Quer dizer, não passou a informação direito. E ainda concluiu que tem dados. Fora do método científico, total. Né, se eu pego uma régua, começo com essa caneta aqui, sei lá, eu sou péssimo de medida, tá, gente? Sei lá, deu 10 centímetros, e aí depois eu pego uma outra caneta e deu 10,5, 10,3, tem um erro experimental na medida, né? O problema tá na caneta, tamanho menor, tá na régua, sabe assim, essas coisas loucas. Uhum. Enfim. E aí, às vezes foi mesmo um jornalista que escreveu, às vezes não tem uma grande conhecimento do aspecto científico e às vezes um dado é importante. Gente, se quem tiver pergunta pode colocar aí. Eu vou começar por uma. Como eu comecei lá com o Antônio perguntando sobre o curso de Química Industrial, eu vou querer saber um pouco sobre o curso de Engenharia Química, assim, qual que é a diferença entre um curso de Química Industrial, já que ele fica no meio. Eu já ouvi falar, uma vez um cara falou para mim, que de Engenharia Química, de Química não tem nada. Como é que é? É bem assim? Ou é mais ou menos? Como é que é? Então, para mim, mais ou menos. Porque é o seguinte, em relação à química, engenharia química tem muito menos química. Mas em relação às outras engenharias, meu filho, agora come na química. Então, assim, se você que está assistindo está pensando em engenharia, sim, a química, pelo nome, né, tem bastante química para uma engenharia. Mas, como o Antônio e a Débora estavam falando, né, a parte matemática pega muito na engenharia. Então, eu estava até consultando aqui a grade da UFRJ de Química e de licenciatura em Química, Química Industrial e Engenharia Química. E, para mim, uma diferença que eu vi muito grande entre a Química e a Engenharia Química que na Química tem bastante Física e Química, mas que na Engenharia Química tem muita matemática envolvida, né, ali atrás. Não só um ciclo básico, né, de todos os cálculos e físicas, mas aí o terror, né, que falaram, quem falou mesmo? Falou de OP, operações unitárias, fenômenos de transporte. A química é isso aí, engenharia química, o navio afunda aí nessa parte. Afunda não, né, que a gente estuda para ele não afundar. Os fluidos garantirem isso. Então, por exemplo, uma grande diferença também entre química industrial e engenharia química na UFRJ é que a engenharia química vê cada fenômeno de transporte em uma disciplina, e cada disciplina pesada. E na química industrial é numa disciplina só, pelo que eu entendi aqui na grade. E aí eu acho que a gente foca nessa questão do processo. E aí, então, tem muita matemática envolvida nisso. E é engraçado que a minha primeira iniciação científica foi nessa área de entender o perfil do aluno que ingressa na engenharia química. E eu vi, assim, o que a gente percebeu é que a maioria entra porque, eu gosto de matemática, física e química. Só que você chega lá e, de fato, o curso é baseado em matemática, física e química, mas não é desse jeito que você está pensando. Não é juntar as três coisas fica um negócio maravilhoso. Não é uma soma que dá, sabe? Não é 1 mais 1 mais 1 que deu 3. Dá 20 meio louco.
porque é justamente esse foco da indústria, né? Que a gente aprende essas coisas para aplicar no processo químico, né? E a engenharia química ela é toda interdisciplinar, né? Então, o engenheiro químico vai pegando as áreas de todo mundo, tem aplicação vai na ambiental, vai na área de energia, petróleo, vai na farmacêutica. Então, assim, eu acho a engenharia química uma grande, assim, abraça muitas áreas, ou suga, depende aí do ponto de vista. Entendi. E, Giovana, como é que você entrou assim nesse processo de divulgação científica? Porque você tem, como eu falei no início, né, da nossa conversa entre eu e você tem aí vários perfis. Como que você administra tudo isso? Qual foi a sua... Porque você tem um projeto coletivo, você tem um projeto individual. Como é que você trabalha tudo isso? Então, né? Primeiro que nem eu sei direito às vezes, porque eu não sou tão organizada. Mas o Bora Fazer Ciência, eu acho que é o projeto assim principal, e realmente de divulgação, né, científica, justamente por ser coletivo. Foi o seguinte, a gente estava, né, nós do programa de engenharia química, teve um colóquio que é promovido pelo programa e tal, que o tema foi ciência e sociedade. E aí falamos disso, né, de indústria, como é que a universidade se conecta com a indústria e tudo mais. E aí, para mim, ficou clara ali a distância. E aí, aquela ideia que eu já tinha, gosto de falar, gosto de botar de caras aí às vezes, eu falei, caramba, a gente precisa fazer uma coisa. A gente tem tanta pesquisa aqui, tantos avanços sendo feitos e ninguém... a Tainá falando aí que a EQ é maravilhosa. EQ é maravilhosa. É isso. E aí eu falei, caramba, não pode ficar, a gente não pode deixar isso aqui só parado, né? Parado não, né? Tipo assim, né? Num ambiente específico. Fechado na universidade. Isso, fechado. E aí a gente foi, e ao mesmo tempo, as coisas quando elas são sozinhas, elas não funcionam tão bem, né? A gente precisa de apoio. Né? Mesmo vocês, assim, cada um que tem o seu próprio perfil, caraca, tipo, junto com as outras pessoas que a gente consegue, né, ir fazendo as parcerias e crescendo, e não foi diferente lá no programa, e a gente, entre os discentes mesmo, se reuniu para fazer. E esses outros projetos é mais assim, tipo, poxa, se eu sei mexer no Instagram, por que eu não vou ajudar na divulgação do programa? Aí lá vou eu pro Instagram do programa, que é o Instapec. E do laboratório também, que a Débora falou do Grupo Engepol, que eles fazem um trabalho lindo, muito, assim, muito frequente e excelente, né, o conteúdo. E eu tento também fazer lá no laboratório que eu faço parte, mas aí com a equipe um pouco mais reduzida fica mais difícil de ter tanto conteúdo sempre. Mas é essa tentativa de estar em todos os lugares. Eu vejo que muita gente do programa, assim, os pós-graduandos, de forma geral, não tem um interesse, assim... como eu posso dizer, não é aquela coisa, divulgação científica, é aquela coisa que, eu acho legal, mas e na hora de fazer? Aí fica lá, tipo, caramba, como é que faz? Tem muitos empecilhos. Mas é isso, a gente que está dando a cara a tapa aí, a gente está tentando buscar cada vez mais lugares. E eu posso fazer uma pergunta pessoal? Pessoal não, né? Profissional também, mas é que assim, não é pessoal. Calma, ainda mais ao vivo, assim, né? Desculpa. É que, na verdade, eu queria falar que é um interesse particular. Por exemplo, quando eu fiz letras, eu sempre ficava assim, química, letras, e agora você faz sociologia. Você fica pensando na engenharia? Como é que é o processo na sua cabeça quando você tá lendo um autor novo? Puta merda, por isso que é assim, assim, assim. Conta pra mim. Cara, essa é a minha grande questão. Muita terapia, né, em primeiro lugar. Em segundo, assim, toda vez que eu encontro alguém que também, tipo, que tá em humanas e exatas, eu fico assim, meu Deus, eu preciso conhecer essa pessoa. Aconteceu com você, Caio. Aquela coisa, tipo, caraca, um químico na letras, que irado, preciso saber. E agora, quando você começou, né, com a poesia do Carlos Drummond, eu fiquei assim, caraca, ele era farmacêutico. Meu Deus, ele também! Fiquei muito feliz, muito feliz. Agora e tem uma literatura super social, né? Tipo, Drummond enfim. Cara, eu não podia imaginar
eu não podia imaginar que ele era farmacêutico. Da mesma forma que a gente, por exemplo, tem um professor da escola de química que, pô, o cara fera de controle, né, de instrumentação de processos, o cara escreve poesia lindamente. E aquela coisa, você vê a pessoa naquela atividade principal, você fala, não tem nada a ver com humanas. Aí, tipo, tem. E você vê a pessoa de humanas e fez uma faculdade de biológicas, né, no caso, e caraca. Mas, assim... Gi, tá acabando, passando né? aqui 30 segundos, Que Você quer se tristeza! despedir? É muito. Eu vou mandar e-mail pro Zuckerberg. A gente manda junto. Eu quero me despedir Muito... falando isso. Assim, Pode muito falar. obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, a engenharia química tomando o lugar dos outros. Mas